Neste vídeo você vai aprender de forma prática como que funciona o ICMS, como que é efetuado o cálculo das operações de venda de mercadoria. Quem tem a atribuição para instituir e cobrar esse imposto. Vamos entender também o chamado ICMS débito e crédito nas suas etapas e operações dentro da cadeia econômica, suas alíquotas e incidências nas operações interestaduais. E vamos entender de forma prática como que funciona o ICMS substituição tributária, o chamado ICMS-ST. Bom, eu sou Alexandre Mesari e quero trazer essas informações para vocês. Já pega papel e caneta e vamos para o vídeo, vamos aprender. Hoje nós vamos aprender como que funciona na prática o ICMS, algumas características sobre esse imposto ali de forma prática, muito usual ali no dia a dia, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui, pessoal. Bom, o ICMS, o que seria o ICMS, né? ICMS é o imposto, bem resumido assim, o imposto sobre a circulação de mercadorias e prestações de serviços. Que tipo de serviços, né? Serviços de transporte e de comunicação. Vamos adentrar nosso estudo aqui falando um pouquinho sobre o ICMS, circulação de mercadorias, para a gente poder entender como que funciona, como que é efetuado esse cálculo aqui. Tá, pessoal? Bom, no caso ali nós temos uma empresa, né? Uma pessoa jurídica, uma pessoa física, enfim. Ela tem uma mercadoria, ela tem um produto e ela está fazendo uma saída para outra pessoa. Aqui no exemplo coloquei uma loja onde uma pessoa, um consumidor final, vai lá adquirir essa mercadoria. Então, no ato de adquirir, de comprar essa mercadoria, houve a saída da mercadoria dessa empresa para o consumidor. Foi emitida então uma nota fiscal. Esse exemplo nós colocamos um valor de R$350 como exemplo, né? E aí existe então a alíquota do ICMS, que usamos como exemplo ali a alíquota de 18%, que daria um valor ali de R$63 de ICMS. Então nós temos ali na saída de mercadoria, né, numa compra, por um consumidor final. Então no ato dessa venda é emitido um documento fiscal, nota fiscal, num valor ali da venda, R$350, e como exemplo ali de alíquota de ICMS de 18%, foi gerado então um ICMS de R$63. Bom, pessoal, esse então é um exemplo falando ali sobre a saída de mercadoria, como que funciona essa saída de mercadoria, tá ok? Agora nós vamos entender um pouquinho, pessoal, como que funciona o ICMS débito e crédito, né? Como que funciona a situação do ICMS dentro da cadeia econômica. Vamos fazer uma pequena cadeia econômica aqui para a gente poder entender como que funciona isso, tá? Bom, pensando assim que nós temos lá no início da cadeia ali o produtor rural, né? Nesse nosso exemplo aqui, pegamos o produtor rural, e o produtor rural, no ato de venda da sua produção, ele vai vender lá para uma indústria, né? Então, tiramos como exemplo ali um produto em que ele atribui um valor ali de R$1.000, né? Bom, nesse valor de R$1.000, ele atribuiu ali, ele gerou um documento fiscal, uma nota fiscal, né? E com essa nota fiscal, então, temos ali a nossa alíquota de ICMS de exemplo de 18%. Então, foi gerado um ICMS de R$180. Bom, esse ICMS, esse valor de R$180, então, ele é recolhido aos cofres públicos ali, coloquei o exemplo Cefaz ali, né? Recolhido para o governo. Então, houve então a saída de mercadoria lá do produtor rural para a indústria, num valor de R$1.000, foi gerado um documento fiscal, onde foi atribuído uma alíquota do Estado ali de 18%, e então gerou-se um ICMS de R$180 que foi recolhido aos cofres públicos. Dando continuidade então, pessoal, em seguinte, essa indústria, depois de transformar esse produto, ela vai vender, vai seguir, vai continuar, né, na cadeia econômica desse produto ali, né? Nesse nosso exemplo já foi direto para uma loja, mas poderia estar passando por um atacadista, por um varejista, enfim. Nessa situação, nessa segunda saída aqui, pessoal, também vai gerar o ICMS, né? Então, houve uma venda num valor um pouquinho maior, né? Houve
foi agregado um valor em cima do produto, o produto foi modificado, né? Então foi nessa venda um valor de R$ 1.200. Foi gerado também um documento fiscal, a mesma alíquota de 18% do nosso exemplo. Então foi-se gerado então o ICMS no valor de R$ 216 nesse nosso exemplo. Bom, vocês lembram que na operação anterior, né, foi recolhido um ICMS de R$ 180. Essa que é a situação do débito e crédito, né? Se nós temos ali um débito na saída dessa mercadoria da indústria e houve uma entrada que gerou um crédito ali de ICMS de R$ 180. Então, esse valor de R$ 180 ele vai passar a ser um crédito de ICMS, que fazendo o cálculo do débito do ICMS de 216 menos esse crédito de 180, vai ter um valor de ICMS a recolher de R$ 36 nesse nosso exemplo aqui, que é recolhido aos cofres públicos ali. Então, essa é a situação do ICMS débito e crédito, né? Nós temos um débito pela saída, mas ele vai abater pelo crédito da entrada, certo? Isso é chamado também, pessoal, do princípio da não cumulatividade, né? Que no ICMS nós obedecemos esse princípio, que diz que sempre que vai compensar o valor do ICMS pela entrada, pagando somente o valor que foi agregado, o valor que foi aumentado, né, nesse produto ali na cadeia econômica, certo? Vamos continuar aqui então. Por sua vez, a loja, nesse nosso exemplo, vai fazer a venda também desse produto ali para o consumidor final, que vai acontecer a mesma situação. Houve uma venda, um valor um pouco maior, de R$ 1.600, foi gerada a nota fiscal, com isso gerou-se uma alíquota de ICMS de 18%, né? E gerou então o ICMS de 288, a mesma situação. Na entrada da loja houve então um crédito de ICMS do valor total de 216, né? Que esse débito, esse crédito de ICMS passou então a descontar do valor do débito de 288, gerando ICMS a recolher de R$ 72, que foi recolhido aos cofres do governo. Bom, pessoal, essa foi uma pequena parte ali, mostrando uma pequena cadeia econômica, né? Para a gente poder entender como que funciona a questão do ICMS débito e crédito, né? Do princípio da não cumulatividade, onde a entrada, né, gera um crédito de ICMS que vai ser compensado no ato da saída dessa mercadoria. Bom, vamos dar continuidade ali, pessoal? Agora nós vamos entender como que funciona o ICMS, né, pessoal? O ICMS... ele vai ter três situações ali que vão ser das suas incidências, como que ele vai ser cobrado, né? Na circulação de mercadorias, nos serviços de transportes e nos serviços de comunicação. Vamos olhar cada um deles, de repente entender como que se dá essa cobrança, ou como que funciona isso, né? Na circulação de mercadorias, nós já falamos há pouco, né? No vídeo, como que se dá isso, mas vamos relembrar aqui. Nós temos então uma empresa A, uma pessoa jurídica ali, uma pessoa física, enfim, nós temos nesse exemplo uma empresa A, que ela vai vender uma mercadoria, um produto, né, para outra empresa ou para um consumidor final. Então, nesse ato existe então essa circulação da mercadoria, e isso faz com que existe ali a incidência do ICMS. No caso dos serviços de transporte, vamos usar o mesmo exemplo, pessoal, né? Que nós temos a empresa A mandando para uma empresa B ali esse produto, essa mercadoria. Mas, em paralelo, existe ali o transporte, certo? Tem ali um caminhão, nesse nosso exemplo ali, que vai carregar essa mercadoria da empresa A, da indústria, para a empresa B, para a nossa loja ali, né? Então, esse serviço de levar, de transportar esse produto, ele gera o ICMS, independente do ICMS da mercadoria, né? ICMS em paralelo. Tem esse ICMS da mercadoria, na circulação da mercadoria, e tem também o ICMS no serviço de transporte. Lembrando que esse transporte, pessoal, que é cobrado pelo ICMS, ele é um transporte que tem que ter a característica interestadual, intermunicipal ou internacional, né? Diferente do transporte intramunicipal dentro do mesmo município, ele não é atribuído ao ICMS, somente se ele sair de um município para o outro ou de um estado para o outro, certo, pessoal?
Vamos para o próximo aqui. Serviços de comunicação. Nós temos ali, então, duas situações ali. Temos dois polos, né? A pessoa que vai transmitir a comunicação e a pessoa que vai receber a comunicação. E temos o caminho, o canal. Esse canal pode ser via som, pode ser via imagem, pode ser telefonia, né, internet, vários meios de comunicação ali. Então, nós temos ali o emissor e o receptor dessa comunicação. Tá? Então, esse serviço que é prestado, ele é tributado pelo ICMS. Vamos lembrar ali que esse serviço é o serviço prestado de forma onerosa. Tá, pessoal? Esse serviço de forma onerosa, ele incide o ICMS. Então, pessoal, nós temos ali essa situação desses três tipos ali, né? A circulação de mercadoria, os serviços de transporte e os serviços de comunicação, né? Então, essas três situações ali que são as incidências principais ali do ICMS, tá? Vamos dar continuidade ali. Bom, temos aqui, pessoal, que o ICMS ele é um imposto estadual. Então, como falamos ali, quem tem a atribuição para instituir, né, a competência para instituir os tributos, instituir e cobrar. Bom, o ICMS, então, é um imposto de competência estadual. Estadual e distrital, né? O Distrito Federal também tem essa competência, a sua competência estadual. Então, nós temos ali, cada estado tem a sua legislação própria. Cada estado tem as suas leis, né, o seu decreto, as suas portarias que regulamentam, né, a sua legislação que regulamenta esse imposto. Então, nós temos algumas características especiais ali, algumas características peculiares ali de cada estado, né? Mas tem todo um regramento nacional quanto a isso, tem os convênios, né? Temos a própria Constituição Federal, a Lei Candir, que regulamenta todo, nessa lei complementar que regulamenta todo o ICMS ali também, tá? Até para não ter a chamada guerra fiscal, para não ter aquela, né, para todo mundo estar cobrando de forma bem regular ali o ICMS. Mas temos que lembrar que ele é um ICMS de competência estadual. Cada estado tem a sua legislação, certo? Bom, falando um pouquinho dele ali, então nós temos, como cada estado tem a sua operação, então nós temos as operações dentro do mesmo estado, né? Do estado para o mesmo estado, e temos operações de um estado para o outro. Então, tem uma situação ali bem interessante que pode diferenciar um pouquinho. Então, nós temos que entender essa situação. Então, a operação dentro do estado e a chamada operação interestadual, tá? Bom, vamos dar uma olhadinha então na operação dentro do mesmo estado. Vamos falar um pouquinho da alíquota interna. Como assim, né? Bom, vou pegar um exemplo aqui, uma empresa de São Paulo que vai fazer uma saída de mercadoria para outra empresa de São Paulo também, do mesmo estado, nesse nosso exemplo. Então, nós temos ali a alíquota de 18%. Essa alíquota, pessoal, é a alíquota principal do estado ali, né? Nesse nosso exemplo. Cada estado vai ter a sua alíquota. Mas essa alíquota é interessante a gente frisar ali que ela é por produto, né? Tem produtos que tem uma alíquota mais cara, até por uma questão de controle, né? Por uma questão extrafiscal ali. Já tem umas alíquotas mais baixas, todo um regramento sobre isso ali. Mas para a gente entender, cada estado tem a sua alíquota, né? No caso desse nosso exemplo ali, ficou uma alíquota de 18% para São Paulo. Então, dentro desse estado, ele vai obedecer essa regra para todo o seu estado. Tá? Então temos ali operações de um estado para o outro agora, né? Falando das operações interestaduais. Então já é um tratamento diferente, existem as alíquotas interestaduais, né? Bom, nesse nosso exemplo vamos pegar ali, saindo de São Paulo, uma saída de mercadoria, por exemplo, para o Mato Grosso. Ele já sai com uma alíquota diferente, não mais 18%. Uma alíquota, então, interestadual, alíquota de 7%. Tem um regramento que diz aqui, pessoal, que os estados do Sul e Sudeste, menos no caso o Espírito Santo, quando ele sai para os estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, ele sai com a alíquota de 7%, mas a regra seria 12%. Então esse regramento é justamente para auxiliar, para dificultar a guerra fiscal, né? Que os estados ditos como estados mais ricos, né? Os estados industriais, que é o Sul, o Sudeste ali, para não ter aquela questão de
concorrência desleal, né? Evitando assim a guerra fiscal e auxiliando desenvolvimentos regionais ali, certo? Bom, continuando ali as operações de um estado para o outro, as operações interestaduais, pessoal, temos que falar ali sobre o DIFAL, né? O que seria o DIFAL? O diferencial de alíquotas. Vamos entender um pouquinho como que funciona ali essa situação ali. Vamos pegar o nosso exemplo anterior ali de uma mercadoria saindo de São Paulo para o estado do Mato Grosso, né? Onde a alíquota interestadual, na saída interestadual de São Paulo, vem com 7%, e dentro do estado de Mato Grosso a alíquota interna do estado seria 17%. Então, como que seria esse DIFAL, né? Esse DIFAL seria então essa diferença, né, dessa alíquota interna do estado de destino, né, menos, no caso, ali, a alíquota interestadual. Então, ficando ali 17 menos 7, dando um percentual ali de 10%, que é o chamado DIFAL. Esse DIFAL, hoje, ele é recolhido, no caso, 100% para o estado de Mato Grosso. Certo, pessoal? Bom, pessoal, então, no caso desse DIFAL, esse diferencial de alíquota, seria, então, essa diferença, né, da alíquota, entre as alíquotas, né, do estado de destino com a alíquota interestadual que veio do estado de origem. Né? No nosso exemplo, usamos São Paulo e Mato Grosso, mas enfim, né? De um estado para o outro. Né? Então, o estado de origem ele sai com o ICMS interestadual, e na hora que ele chega no estado de destino, temos ali a alíquota interna daquele estado. Então é feita aí a diferença da alíquota entre a alíquota interna do estado de destino menos a alíquota interestadual lá, né, do estado de origem. Essa diferença, no nosso exemplo, 17 menos 7, né, essa diferença é recolhida hoje 100% para o estado de destino, certo, pessoal? Bom, vamos dar continuidade então ali, vamos lá. Bom, pessoal, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o ICMS ST, chamado ICMS Substituição Tributária, né? Vamos entender um pouquinho como que funciona isso. Primeiro nós vamos entender o seguinte: o que é a substituição tributária? A substituição tributária, pessoal, nada mais é que o fisco eleger um contribuinte, né, uma pessoa, no caso ali, numa cadeia econômica, né, para ser o responsável pelo recolhimento desse imposto, certo? Como assim? Vamos entender aqui. Nós temos então nossa cadeia econômica do nosso exemplo aqui, né, que nós pegamos ali que tinha o produtor rural, que ele fez uma venda do seu produto ali para uma indústria. Por sua vez, a indústria, né, fez a transformação do produto e vendeu ali, no caso, para a loja, e a loja, por sua vez, vendeu para o consumidor final. Essa é a nossa cadeia econômica do nosso exemplo aqui. Uma cadeia simples, né, pessoal? Pode ter várias outras etapas ali, como, né, o distribuidor, como o atacadista, enfim. Mas nesse nosso exemplo seria isso. Então, o fisco, ele vai lá e elege uma dessas pessoas para ser o substituto tributário. O substituto tributário é aquela pessoa que vai ser a responsável pelo recolhimento desse imposto, certo? Nosso exemplo aqui, pegamos aqui, o fisco elegeu a indústria. Por que a indústria, pessoal? Nesse nosso exemplo, né? Esse é a critério do fisco, não é nenhuma regra, mas normalmente ele escolhe aquele que tem maior, né, porte econômico, maior movimentação, para facilitar justamente a fiscalização. Né? Então, ele vai utilizar ali, esse é o substituto, ele vai substituir, né, outros contribuintes. Nesse nosso exemplo aqui para trás, né, ele está substituindo ali o produtor. Então, entendemos ali, pode ter vários produtores rurais que vendem para uma única indústria. Então, é mais fácil para o fisco estar fiscalizando uma única indústria. Então, ele centraliza a substituição tributária nessa indústria. Então, os outros contribuintes, né, nesse nosso exemplo ali, o produtor rural, ele seria o substituído, né? Então, a operação de venda desse ICMS, desse produto, né, que gera esse ICMS na venda, no caso a substituição, ele fica como substituição tributária, chamada de diferimento, né, nesse caso. Bom, e temos também ali a situação ali para frente, né, onde a indústria está recolhendo antecipado, né, o ICMS de uma operação que ainda vai acontecer, né, da venda, da circulação de mercadoria que ainda vai acontecer futuramente ali, né, na cadeia econômica. Então tem-se ali uma previsão, né,
dessa operação que ainda vai acontecer, né? Na venda para a loja, na venda para o consumidor. Na mesma situação ali, o fisco ele elege aquela empresa para ser substituto tributária, sendo então a loja o substituído, né? E enfim, o consumidor final ali também, por conta para justamente centralizar essa cobrança naquela empresa ali, para ficar mais fácil, de uma forma mais criteriosa essa cobrança. Então essa seria a substituição tributária, certo, pessoal? Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, né? Tentei trazer de forma prática ali um pouco sobre as características do ICMS, desse imposto ali, certo? Caso gostaram do vídeo, pessoal, já deixa seu joinha ali, né? Se inscrevam no canal, né? Ative as notificações ali. Toda semana nós estamos trazendo vídeo novo no canal aqui, certo? Caso se sintam confortável também, quiser deixar algum comentário, alguma dica, alguma sugestão do que vocês querem ver por aqui, certo? Vai ser muito importante para a gente ir melhorando o que a gente vai trazer por aqui, certo, pessoal? Bom, caso tenham gostado, né, e conheçam alguém que tem interesse por esse tema, pelo ICMS, alguém que precise dessa informação, compartilhe esse vídeo também, vai ser muito interessante para vocês estar fazendo o bem para uma pessoa que precisa, né, dessa informação. E vai ser bom também para o canal, que vai estar com o compartilhamento também vai estar crescendo também. Certo, pessoal? Bom, queria dizer para vocês que o ICMS, pessoal, ele é um imposto, né, um dos impostos mais importantes ali do nosso país, né? E é o imposto, enfim, mais importante dos estados, né? De maior arrecadação e tudo mais. Então ele é um imposto muito complexo, né? Com várias características, né? Então assim, é um imposto que tem muito que se falar dele ainda, né? Nesse vídeo eu tentei trazer de forma prática ali algumas características, mas tem muita coisa a se aprofundar. Certo? Então, se você tem interesse em saber um pouco mais sobre o ICMS, sobre esse tema, eu convido vocês a nos seguir lá no Instagram, certo? @AlexandreMesari, que lá eu trago frequentemente dicas, estudos sobre o ICMS, sobre esse tema lá, bem interessante lá. Certo, pessoal? Então, queria agradecer a todos, fiquem com Deus e um forte abraço.